Boa noite, pessoal. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia. Olha onde eu tô já. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Oi, Heitor. Eu vou começar hoje essa live. Primeiro, pedir desculpas por ontem não ter feito. Eu achei que com a live do Dr. Ítalo, num horário que seria muito próximo aqui da nossa live, acabaria aí tendo um peso, mas no final das contas hoje também está tendo uma live do Dr. Ítalo, então estamos todos iguais aqui. Resolvi hoje fazer de qualquer forma, para a gente não perder o ritmo aí do trabalho sobre os textos aí que podem nos ajudar em alguma medida a pensar um pouco alguns posicionamentos que como psicólogos a gente pode ir assumindo. Esse texto que eu vou apresentar para vocês hoje é um texto do Lewis, do C.S. Lewis, Clive, nunca lembro qual que é o segundo nome, mas é Clive Lewis, é um autor conhecido pelas Crônicas de Nárnia. Mas para falar desse texto, na verdade eu vou apresentar mais do que o Lewis, eu vou apresentar a esposa do Lewis, né? A esposa do Lewis, que é o objeto de atenção desse livro, que se chama A Anatomia de uma Dor. Eu não tenho aqui o livro físico para mostrar para vocês, eu tenho na verdade uma cópia em PDF, um e-book, mas vocês encontram facilmente na internet a obra, tanto para comprar física quanto também para comprar no formato e-book, tá? Então se chama Anatomia de uma Dor e o autor é o C.S. Lewis. Então, muito rapidamente, só para localizar vocês um pouco e entender qual que é a proposta do texto, vou contar para vocês um pouco a história da Ellen Joy Davidman, que foi a esposa do Lewis. A Ellen Joy Davidman era uma judia de família polonesa que nasceu nos Estados Unidos no ano de 1915. Ela cresceu no bairro do Bronx, em Nova York, e era uma menina prodígio, né? Segundo relatos, o QI dela era de 150, né? O valor a média, a medida do QI dela era 150. E era uma menina prodígio de fato, né? De forma que, desde muito pequena, aos 8 anos de idade, salvo engano, ela já tocava Chopin, né? Peças de Chopin de memória, né? De cor. E ela, muito nova, também já havia lido a obra do George MacDonald, um escritor norte-americano. Enfim, uma menina com todas as características aí do prodígio, né? Uma menina muito inteligente, portanto, que muito nova também ingressa na universidade, e na universidade ela resolve, aos 15 anos de idade ela entra para a universidade e ela resolve estudar literatura, de forma que aos 23 anos de idade ela já era formada e já tinha defendido o mestrado dela. Então, muito nova também ela começa a trabalhar como professora. Aos 23 anos, já começando a trabalhar como professora, ela, um belo dia, esse momento nós estamos em plena Grande Depressão nos Estados Unidos. Nesse momento ela ouve falar do suicídio de uma criança na escola onde ela dava aula, e esse suicídio marcou, né, a Davidman de uma maneira muito, muito profunda. E ela começa, a partir daquilo, buscar um pouco uma resposta para o problema todo que estava posto nos Estados Unidos naquele momento. E ela, então, encontra no Partido Comunista uma resposta para esse mal-estar, e ela, então, se filia ao Partido Comunista. No partido no qual ela conhece o esposo dela, que era o William Lindsay Gresham. Um homem também, era um poeta também, como ela, um escritor, um poeta como ela. Os dois se envolvem profundamente com o Partido Comunista, casam-se em 1942 e 2 anos depois começam a nascer os seus filhos, que são o David e o Douglas. Em 1944, se eu não me engano, nasce... Não, 1943 nasce o David, e em 1944 nasce o Douglas, ou 1945 nasce o Douglas, enfim, mas são informações não tão importantes assim.
Mas o que interessa é que, a partir de um determinado momento, no casamento da Davidman com o Gresham, acontece justamente que o Gresham começa a se decepcionar com o Partido Comunista. Também a Ellen Joy Davidman se decepciona. Nesse momento, ambos, né, decidem se afastar do Partido Comunista, mas o Bill Gresham, né, o esposo dela, começa a se envolver com o alcoolismo e com uma série de traições, né? A Davidman vai levando à frente isso aqui até o momento em que eles decidem se separar. Apesar de continuar vivendo na mesma casa, eles decidem se separar. E numa altura desse momento em que eles dois se separam, a Davidman tem uma visão mística. Ela faz uma experiência mística que culmina com a sua conversão ao cristianismo. Uma conversão, né, uma visão mesmo, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir dali ela entende que a vida dela até aquele momento havia sido uma grande enganação, e ela decide se entregar totalmente ao cristianismo. Ela tenta convencer o Gresham, que inicialmente, né, vai junto com ela frequentar uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, mas logo ele enfim, desiste da trajetória e acaba se envolvendo com alguns misticismos nos Estados Unidos, e enfim, né, a separação meio que, né, vai se tornando cada vez mais profunda entre os dois. Em 1950, a Davidman ouve falar do C.S. Lewis, tem, né, contato com a obra do Lewis e fica muito impressionada com o estilo da escrita do Lewis e resolve escrever para ele, falando sobretudo da sua conversão, do seu processo de conversão. E eles começam a partir dali uma troca de correspondência que se estende por 2 anos, né, até que ela resolve ir à Inglaterra para encontrar com o Lewis e, né, estreitar a relação com ele, né? Uma relação, a princípio, toda marcada por esse interesse pelo estilo, segundo ela, né, o estilo apologético do Lewis. Ela fica profundamente apaixonada pelo Lewis, não é correspondida nessa paixão, volta para os Estados Unidos em 1953, e em 1954 né, ela resolve se divorciar definitivamente do Gresham. E logo depois do seu divórcio, ela vai, né, para a Inglaterra junto com os seus filhos para justamente fixar moradia na Inglaterra. Ela fica até 1956 com um visto provisório, né, um visto de estudante. Quando então termina o prazo do visto, ela então é solicitado que ela retorne para os Estados Unidos, não é renovado o visto e é solicitado que ela retorne. Só que neste tempo ela passa por uma série de dificuldades financeiras que inclusive fizeram com que o Lewis ajudasse a pagar, né, ajudasse a Ellen Joy a pagar a escola dos filhos e a pagar mesmo e a se sustentar, né, na cidade. E aí o que acontece então, né, é que com essa história de ela ser deportada para os Estados Unidos, né, e toda a questão financeira que estava envolvida, o Lewis fica profundamente comovido com a necessidade da Ellen e propõe a ela então um casamento de conveniência, porque se ela se casasse ela poderia então permanecer na Inglaterra. Eles se casam, né, inicialmente de fato por conveniência, né, os registros de parte a parte, né, tanto da Ellen Joy Davidman como do C.S. Lewis são exatamente, né, no sentido de que o casamento naquele momento não era desejado, né, apesar dela ser profundamente apaixonada pelo Lewis. Eles se casam e vivem separados por alguns anos. Em 1956, no ano de 1956 mesmo eles se casam, eles passam, né, praticamente todo este ano separados, morando em casas separadas, quando então em outubro, né, desse ano de 1956, a Ellen Joy descobre que ela estava com um câncer de mama que já estava bastante avançado e que havia inclusive, né, dado metástase nos ossos. Logo que ela sabe disso, a informação do câncer, né, como era um câncer já bastante avançado, veio, né, junto com um desengano, né, segundo os médicos ela não teria mais
muita chance de vida. Neste momento, o Lewis se dá conta, então, né, de como ele era profundamente apaixonado também pela Ellen Joy Davidman, e decide, então, se casar, né, fazer um casamento cristão, né, com a Davidman. Eles se casam com a Davidman no leito do hospital, no ano de 1957, né? Um ano depois, praticamente um pouco menos de um ano depois de que a Ellen Joy Davidman descobre o câncer. E o câncer, então, tem uma remissão, fica em remissão por 2 anos. Em 1959, o câncer retorna com muito poderoso e de forma que isso foi no finalzinho de 1959, de forma que no início de 1960 ela finalmente recebe, né, a notícia de que a morte era certa, de fato, ela tinha poucos meses de vida. E ela vem a falecer, de fato, no dia 13 de junho de 1960. E aqui tem, então, início a história desse livro. Então, fiz toda essa introdução, né, contando a história da Ellen Joy Davidman, porque, apesar de ser uma obra do Lewis e portanto, né, em alguma medida, nos interessar, né, inicialmente muito mais a história do Lewis do que propriamente a história da sua esposa, a história deste livro é nada mais, nada menos do que a história, né, do período que precedeu, que sucedeu, né, a morte da Ellen Joy Davidman. A partir do momento em que ela vem a óbito, o C.S. Lewis dá início, então, à escrita deste livro em forma de um diário, né? Ele vai produzindo um diário em alguns blocos, são 4 blocos de notas que ele tinha em casa. Esses blocos de notas ele começa a utilizar esse bloco de notas para escrever, né, a história da sua dor, né? E aí, né, um pouco depois que termina esse conjunto de manuscritos, ele leva à publicação. Ele é publicado no ano de 1963, se eu não estou enganado. Eu notei aqui a data, mas enfim, 3 anos depois ele vem a publicar. Ele publica inicialmente com um pseudônimo, só na segunda edição que o livro sai de fato com o nome do C.S. Lewis, tá? Bom, isso tudo para apresentar a história da Ellen e para contextualizar vocês acerca da história do livro, né? O que o livro traz. O que eu queria trazer para vocês aqui, pensando, né, no tipo na característica que eu tenho tentado imprimir, né, a essa live literária. Raquel, o livro se chama A Anatomia de uma Dor e o autor é o C.S. Lewis, tá? Obrigado, Silvia, você já tinha respondido, não tinha visto. Então, o que eu queria mais trazer para vocês, né, como elemento, né, para refletir sobre posições que um psicólogo pode assumir, né? Primeiro que este é um tema que certamente tantos dos que estão aqui, que são meus colegas de profissão, já, né, tiveram a oportunidade de enfrentar, né, na clínica, né? A experiência do luto, né, a experiência da dor pela perda de um ente querido. Muitos de vocês que estão aqui já devem ter tido, né, não poucas oportunidades de enfrentar isso na clínica. Mas também não só aqueles que são psicólogos, né? Quantos dos que estão aqui e que perderam entes queridos, viveram a experiência de uma dor profunda, né? Um rompimento profundo, que é a experiência do luto, e muitas vezes não sabem o que fazer com isso. Quantos dos que estão aqui talvez não tenham passado por isso pessoalmente, mas encontraram, né, amigos, familiares, né, pessoas próximas que tiveram essa experiência e também, né, se viram aí na necessidade de muitas vezes trazer um consolo, né, de muitas vezes trazer mais do que um consolo, um conforto, né. A ideia fundamental que eu gostaria de trazer para vocês aqui é justamente essa, né, da gente aprender, né, em alguma medida, a entender adequadamente, né, dizer, o que é o sofrimento do luto, né, dizer, na perspectiva justamente de quem está sofrendo o luto e alguém que, para além de sofrer o luto, né, é capaz de falar do luto, né, de uma perspectiva que, né, de uma profundidade de atenção ao dinamismo interno, né, ao dinamismo da própria dor, que, né, torna esse material aqui um material quase documento, né, quase um documento do que é uma dor, né, e a dor de um luto, né. Então, acho que aqui é uma ajuda para que a gente aprenda a identificar, entender, né, e sobretudo, a fazer um movimento de empatia adequado na relação, né, com a dor do outro no sofrimento do luto, tá?
Então eu vou ler alguns trechos para vocês. Antes de entrar no livro propriamente dito, né, eu queria ler 2 trechinhos da introdução, né, a introdução dessa edição que saiu no Brasil, a Anatomia de uma Dor, que saiu pela editora Vida, se eu não estou enganado. Tem 3 textos introdutórios muito interessantes, uma introdução à edição brasileira, uma introdução à edição inglesa e um texto que foi publicado numa das edições inglesas, foi publicado pelo filho, né, da Ellen Joy Davidman, que é o Douglas, né, o filho mais novo do casal Davidman e Gresham, que depois, né, são os enteados do Lewis, que era o David e o Douglas, né, eram os filhos da Davidman e que depois se tornaram aí, foram adotados pelo Lewis. Esse texto do David Gresham, né, do Douglas Gresham, é um texto que eu queria ler 2 trechinhos pequenininhos, 2 trechinhos curtos, que ajudam a gente a entender um pouquinho, tá? O que eu estou querendo ajudar vocês a entender, né? A perceber como um valor deste texto. O primeiro, na verdade, é toda uma explicação que ele faz, né, sobre o tipo de texto que é, né, o Anatomia de uma Dor. Ele diz que esse é um texto que se caracteriza por ser um lamento, né? E ele diz que, inclusive, na verdade, eu acho que nem é dele esse texto que eu estou me referindo, mas enfim, né, na introdução, esse texto é um lamento. E ele se caracteriza muito por aquilo que, em geral, está em jogo, né? Se a gente pega, para quem aqui tem o hábito de ler os textos sagrados da Bíblia, já deve ter topado com muitos textos dos Salmos, né, o livro dos Salmos, que tem a mesma característica de um lamento, né? Quer dizer, o salmista está ali, né, fazendo um lamento acerca de uma experiência de dor, uma experiência de sofrimento, uma experiência de perseguição, e ele lamenta-se, né? E ele se lamenta normalmente para quem? Ele se lamenta para Deus, né? De fato, o Anatomia de uma Dor é, né, quase que um diálogo entre, né, o Lewis e Deus. Evidentemente que não é é quase que um diálogo entre Lewis e Deus. Na verdade, ele mesmo diz que, na verdade, que o livro ele trata, no fundo, de 3 pessoas. Dele mesmo, né, um sofredor, da Ellen Joy Davidman e de Deus. Então, o objeto do livro são essas 3 pessoas aqui, tá? E dito isso, né, o que nos interessa? O que é o lamento, né? O lamento, né, vale a gente entender claramente isso, porque em geral a gente acaba usando a palavra lamento, né, como lamentação, né, como experiência de vitimismo, como, enfim, né, tudo aquilo que normalmente está carregada, né, de que está carregada a palavra lamento, né? E o autor, né, nessa introdução, ele diz, na verdade, que é o seguinte: o lamento, ele não é caracterizado tanto por este falar do sofrimento, como é caracterizado, na verdade, por uma experiência de intimidade com Deus. Na verdade, quem se lamenta com Deus revela uma profunda, né, intimidade com Deus. Uma intimidade que é de tal monta, né, que, em alguma medida, traz para a gente elementos interessantes para a gente pensar exatamente a dor e o sofrimento que estão em jogo quando a gente está, né, vivendo a experiência do luto. E aí o trechinho que eu queria ler para vocês, um trecho muito curtinho, né, diz o seguinte, são 2 trechinhos, na verdade, muito curtinhos, que diz o seguinte: em Anatomia de uma Dor, encontra-se a expressão de que, acima da nossa capacidade humana de compreensão, está o Deus que não podemos entender. Vocês vão entender logo por que isso é importante. Se pudéssemos entender todas as suas ações, ele não seria Deus. Apesar dessa realidade, esse Deus pode verdadeiramente consolar e dar esperança real que ultrapassa até mesmo a barreira da morte. Então, lembra que eu falei para vocês agora um pouco antes, né? Dizer que o que está em jogo aqui, no meu entender, como grande contribuição, é justamente a possibilidade de a gente, em alguma medida, aprender, né, a oferecer para o nosso cliente, né, enlutado, um consolo adequado, né? Quer dizer, é interessante que quando a gente fala de consolo, né, um consolo como este consolo, né, do Deus Consolador, a que se refere aqui o autor da introdução, né, na verdade, em seguida ele diz, mais do que um consolo, é um conforto, né? E o que é um conforto? É, na verdade, oferecer uma força, né?
É estar junto com o outro para ser uma força para ele, né? Conforto vem de com força, né? De forma que está aqui a primeira grande, né, ideia que eu reputo fundamental, né, da leitura deste livro. O que a gente pode aprender aqui, né? A gente pode aprender aqui justamente a ser confortador, né? A ser alguém que mais do que mere simplesmente, né, tá ali, né, passando a mão na cabeça e dizendo vai passar, né? A gente está ali, na verdade, junto do outro, né, sendo o esteio, uma força, alguém que apoia o outro na dor, né? De fato, eu de vez em quando eu comento, né, com alguns clientes meus, sobretudo aqueles que trazem à tona a ideia do sofrimento, do luto. Eu trago uma experiência pessoal, né, que eu relato aqui para vocês e que para mim foi muito marcante, né? Quer dizer, quando meu pai faleceu há anos atrás, duas experiências foram muito marcantes para mim, né? 3 experiências foram muito marcantes para mim no velório do meu pai, né? A primeira, e a que eu me refiro inicialmente, é justamente algo que era profundamente irritante, né? No velório, era o fato de que todo mundo vinha me abraçava, né? E me sussurrava no ouvido, né? Vai passar, né? Vai passar, né? E aquilo era de uma tal maneira, né, desconexo com aquela realidade, né, que não fazia o menor sentido eu ficar escutando as pessoas me dizendo aquilo na orelha, né, vai passar e não passava, né, passei o dia ali no velório e a dor não passava, né, os anos passaram e a dor não passou, né, quer dizer, a dor só ganhou uma direção, né, só ganhou um sentido. Mas nesse mesmo velório, 2 experiências, né, essa primeira, né, foi muito ruim, mas 2 experiências foram muito positivas e muito marcantes. A primeira é o fato de que, ao longo de todo o período que foi desde a comunicação da morte do meu pai até o momento em que meu pai foi colocado no túmulo, né, praticamente um dia inteiro, porque meu pai faleceu de madrugada, e eu fui retirar o corpo do meu pai no apartamento da minha família, desde aquele momento até o enterro do meu pai, uma pessoa esteve do meu lado o tempo inteiro, né? E a coisa mais impressionante é que essa pessoa esteve do meu lado o tempo inteiro praticamente em silêncio. Se ele me disse 2 palavras, ele me disse muito, foi muito, né? Ele passou todo este tempo do meu lado, né? Essa pessoa é o Miguel, né? A quem eu já me referi várias vezes aqui, sobre quem eu já me referi várias vezes aqui com vocês, né? O Miguel passou de fato o tempo inteiro do meu lado. Onde eu ia, ele estava atrás, meio como uma sombra assim, né? Me confortando, né? Me dando força para estar ali. E a outra, segunda experiência positiva, e que tem que ver com isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, é que logo que eu soube da morte do meu pai, eu avisei, né, alguns dos meus amigos mais queridos, né, mais próximos, e sobretudo aqueles que haviam conhecido meu pai, que era uma figura muito querida por muitos dos meus amigos, né, na universidade. E entre eles eu comuniquei a que hoje é minha esposa, né? A Renata. E a Renata me respondeu, né, dizendo um SMS, na época não existia o WhatsApp, me respondeu um SMS simplesmente dizendo, olha, eu não posso estar aí com você, porque ela não estava em Belo Horizonte naquela ocasião, ela morava em São Paulo naquela ocasião, e não estarei aí com você, e ela dizia alguma coisa do tipo, estou do teu lado, né? Então foram essas 2 experiências, né, falam para mim disso que eu estou tentando explicar para vocês, e que é para mim o fundamento e a coisa mais importante do que está em jogo aqui, que a gente pode aprender, né? A experiência de confortar o outro, de estar ao lado do outro para dar força para ele, né? Quer dizer, não é mero simplesmente passar a mão na cabeça e dizer vai passar, né? A dor vai passar, ou tem um sentido isso aí, porque naquela hora a gente não fica vendo sentido em porcaria nenhuma, naquela hora a gente vê o corpo de uma pessoa e ponto final, naquela hora, né, quer dizer, em que o que está em jogo aqui, né? Tudo que o Lewis viu foi justamente uma mulher que por quem ele se apaixonou profundamente, aprendeu a amar profundamente, e de repente ele viu tudo isso perdido, né? Então isso a gente precisa entender, né? A experiência do luto pede, né, de quem acompanha o enlutado nada mais nada menos do que isso, né? Um apoio, um esteio, uma força, né? Alguém que me mantém, que me ajuda, em quem eu posso me apoiar para ficar de pé. O segundo e último trechinho, e depois eu vou ler aqui uns 4 ou 5 trechos do texto que são muito bonitos. O Miguel Mafud, isso mesmo, Heitor? É um trechinho que, antes de entrar propriamente no texto do Lewis, é o seguinte: este diário, né, diz o autor da introdução,
Este diário é um homem que se desnuda emocionalmente em seu próprio Getsemane. Trata da agonia e do vazio de uma dor, tal como poucos de nós têm de suportar, já que quanto maior o amor, maior o luto, e quanto mais profunda a fé, mais ferozmente Satanás toma de assalto sua fortaleza. Aqui, né, eu chamo a atenção disso porque o que a gente vai ver agora na sequência é justamente, né, essa experiência de um homem de uma fé profundíssima, mas também a experiência de um homem de um amor profundíssimo por uma mulher, né? De uma fé profundíssima por Deus, em Deus, e de um amor profundíssimo por uma mulher. Então eu vou ler aqui alguns trechos para vocês, é muito mais para vocês entenderem, né, a dinâmica do luto do que propriamente, vocês vão entender, né, do que propriamente um livro-texto, né, que nos permita aí algum tipo de recado, né, algum tipo de manual, né, sobre como lidar com o luto. Eu vou começar o trecho inicial, né, que certamente é um dos trechos, para mim, dos mais importantes desse livro, que é justamente aquele que ajuda a gente a perceber um pouco o que está rolando ali na alma do Lewis. É um trecho um pouco mais longo, talvez é o maior de todos os trechos que eu vou ler, depois os outros são pequenos parágrafos só para vocês entenderem. Diz o seguinte, é o capítulo 1, primeira parte do livro. Ninguém me disse que o luto se parecia tanto com o medo. Não estou com medo, mas a sensação é a mesma agitação no estômago, a mesma inquietação, o bocejo, a boca seca. Outras vezes é como estar ligeiramente embriagado ou em estado de choque. Há uma espécie de véu entre o mundo e mim mesmo. Custa-me assimilar o que qualquer pessoa diz. Ou, talvez, o difícil seja querer assimilar. Quem já passou por um luto entende perfeitamente isso que o Lewis está descrevendo. Tudo é tão pouco interessante e, no entanto, quero que os outros estejam ao meu redor. Tenho horror quando a casa está vazia. Ah, se eles conversassem uns com os outros e não comigo. Existem momentos, de maneira mais inesperada, em que algo dentro de mim tenta assegurar-me de que realmente não me importo tanto. Não tanto assim, apesar de tudo. O amor não é tudo na vida de um homem. Eu era feliz antes de conhecer H. No livro ele chama a Ellen Joy Davidman de H, o tempo inteiro, em referência ao primeiro nome Ellen. Tenho muito do que se chama de recursos. De fato, o Lewis era um homem inteligentíssimo, que encontrou numa mulher como a Davidman, inclusive, né, uma interlocução pela primeira vez na vida dele no mesmo pé de igualdade. Né? Eles dois eram muito inteligentes, né? Eu disse para vocês no início da live, a Davidman era uma mulher com QI de 150, né? Você é uma pessoa, para além de uma inteligência fora do comum, era uma pessoa muito sensível, né? de um nível de erudição e de sensibilidade muito profundo, uma poeta, efetivamente. Então ele está dizendo, eu tinha muitos recursos. As pessoas recuperam-se dessas coisas. Vamos, não posso me deixar levar dessa maneira. Temos vergonha de dar ouvidos a essa voz, mas por um instante ela parece ser boa. Então sobrevém um golpe repentino de lembranças acaloradas, e todo esse lugar comum desaparece como a formiga na boca de uma fornalha. No momento seguinte, passa-se às lágrimas e à autopiedade. Lágrimas piegas. Quase prefiro os momentos de agonia. Pelo menos, eles são puros e honestos. Mas o banho de autopiedade, o afundar-se nela, o prazer repugnante de entregar-se a ela, isso me enoja. E mesmo enquanto o estou fazendo, sei que isso me leva a desfigurar a imagem da própria H. Se eu der rédea solta a este estado de espírito, em poucos minutos terei substituído a mulher real por uma simples boneca pela qual vou chorar desesperadamente. Graças a Deus, minhas lembranças sobre ela são ainda fortes demais. Serão sempre assim? Para que eu seja bem-sucedido fazendo isso. H não era assim de forma alguma.
Sua mente era ágil, veloz, vigorosa, como um leopardo. A paixão, a ternura e o sofrimento eram todos igualmente incapazes de desarmá-la. Ela farejava o menor resquício de lamúria ou de pieguice, e depois saltava e derrubava você antes que você soubesse o que estava acontecendo. Quantas bolhas de ar minhas ela não furou. Em pouco aprendi a não lhe dizer bobagens, a menos que o fizesse por puro prazer. E lá vem outro golpe fervente, pelo puro prazer de me expor e de rir de mim. Nunca fui menos tolo do que na condição de seu amado. Então aqui, algo daquilo que eu falava para vocês, sobre o fato de que este texto, em sendo um lamento, ele na verdade ele não é um lamento com as características da pieguice, da lamúria, da autopiedade, porque o próprio Lewis se dá conta de que quando ele recaía na lamúria e na autopiedade, imediatamente ele se dava conta de que tinha alguma coisa de um certo mimimi ali, tinha alguma coisa de um certo vitimismo ali, que não podia ser levado à frente. Não só porque isso não correspondia à autenticidade do seu sofrimento, como também isso não correspondia àquilo que em alguma medida era a marca da relação dele com a Davidman. Então aqui a gente já tem uma característica importante, porque muitas vezes o que a gente, como psicólogo, como amigo, como parente de um enlutado, a gente acaba fazendo, é meio que como se a gente desse corda para a lamúria, acreditando que o dar corda a essa lamúria é deixar a ele o espaço da catarse, o espaço da enoração do próprio sofrimento, como se ficar ali naquele sentimento de autopiedade fosse algum nível de elaboração, E a gente sabe que não é assim, tá? Eu vou avançando e a gente vai lendo, porque eu já passei do horário que eu queria terminar, mas enfim, sempre acontece isso. Vamos lá, vamos pegar o próximo trecho aqui para ler. No próximo trecho, está bem aqui na sequência desse, na verdade. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. Diz o seguinte... E aqui vem uma primeira experiência que eu acho que já coloca a gente em alerta, e que sobressalta inicialmente e que é muito importante. Lembra que eu disse para vocês que o Lewis era um homem profundamente, que amava profundamente a Davidman, e um homem de uma fé muito profunda em Deus. E olhem este trecho, que trecho impressionante. Nesse meio tempo, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele, de Deus. Tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como interrupção. Se lembrar e voltar a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. Mas, vejam isso, volte-se para ele quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes nas janelas e talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? Assim pareceu certa vez. E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Por que, em tempos prósperos, ele mais parece um comandante e, em tempos conturbados, sua ajuda é tão ausente? Olha o conjunto de perguntas que esse cara fala, que esse cara faz. E aí, quando esse conjunto de perguntas ajuda a entender a característica daquilo que o autor da introdução dizia, ao se referir à característica de lamento desta obra.
O lamento não é uma lamúria, o lamento não é uma autopiedade, o lamento é um diálogo familiar com Deus. Este parágrafo indica muito bem isso que nós estamos falando, né? Ajuda a gente a perceber como, né, na experiência de sofrimento, em alguma medida, a paternidade divina, ela faz, né, talvez, ela mostra a sua face, né, mais dura, né, a sua face mais árida, né, a sua face mais silenciosa, né? Um silêncio que impõe, né, a quem busca ajuda, né, naquele momento de necessidade, impõe, né, no mínimo uma reflexão, né, impõe no mínimo um se perguntar, né, um se perguntar profundamente, né, um se perguntar íntimo e profundo acerca daquilo que, né, ele experimenta na relação com o seu pai, né? Aqui nós estamos falando, né, de Deus efetivamente. Então, é algo também para a gente começar a entender, né? Efetivamente, o problema da morte no enlutado, inevitavelmente, coloca para ele um problema metafísico, né? A morte, inevitavelmente, nos coloca diante do sentido último das coisas. O problema da morte, inevitavelmente, nos lança diante de uma pergunta acerca do fato de que, como é possível, no meio desse sofrimento, haver sentido? Como é possível, no meio do sofrimento, haver Deus? São perguntas que todos nós, em alguma medida, se já não fizemos, já ouvimos alguém fazendo, para si mesmo ou para a gente, né, enunciando essa pergunta no meio de um sofrimento vivido, né, por si. Isso aqui, né, que aparentemente pode parecer quase como uma heresia, né, quase como isso que na verdade revela, né, uma intimidade e uma profunda fé. Mas vamos avançar, eu não quero também ficar fazendo comentários muito longos, que eu mais quero mostrar para vocês o texto do que propriamente ficar aqui lendo tudo isto. Vamos lá, o próximo trecho que eu queria ler para vocês é este aqui, ó. Não, já estou nele. É este aqui. Vejam agora isso aqui, né? E olha, isso aqui é uma bela dica para nós, né? Para nós que normalmente queremos, né, consolar o outro, né? Com um certo jeito com um conjunto de frasezinhas bonitinhas, né? Alguns eufemismos, né, muito pouco úteis, né? O nome do texto é o Anatomia de uma Dor, do Lewis, tá bom? Diz assim: é difícil ter paciência com pessoas que dizem a morte não existe, ou a morte não importa. A morte existe, e seja lá o que for, ela importa. Tudo o que acontece traz consequências, e tanto a morte como as consequências são irrevogáveis e irreversíveis. Você pode, do mesmo modo, dizer que o nascimento não importa. Ao olhar para o céu noturno, pergunto-me se há algo mais certo do que isso. Em todos os tempos e espaços, se me fosse dado sondá-los, não encontraria em lugar algum o rosto dela, da Ellen Joy, sua voz ou seu toque. Ela morreu, está morta. Será que a palavra é tão difícil de se aprender? É impressionante como a gente, né, vira e mexe, a gente se esconde da morte, né? O luto do nosso cliente, o luto do nosso amigo, né, o luto do nosso familiar, né? Eu me lembro que quando meu pai morreu, né, poucos dias depois a minha mãe foi ao médico, porque ela tinha, né, o médico lá de rotina dela, e a médica virou para ela e falou assim: a senhora está deprimida, né? E enfiou fluoxetina, né, na goela de minha mãe, né? Minha mãe não estava deprimida, minha mãe estava pura e simplesmente, né, vivendo um luto, né, vivendo a experiência de uma morte, né? Mas a gente quer o tempo inteiro anestesiar essa dor que a morte traz para a gente. A gente quer o tempo inteiro afastar ao máximo, né, qualquer referência à palavra morte. A palavra morte soa-nos mal, né? A gente tem medo da palavra morte. A gente é uma sociedade que afastou a morte da gente, né? A gente colocou a morte no hospital, né? A gente deixa a morte longe da gente, né? E no entanto, né, a morte é uma realidade e que traz para a gente consequências irrevogáveis, consequências irreversíveis.
Consequências essas com as quais a gente tem que lidar, né? Consequências essas com as quais a gente tem que aprender pessoalmente, nós enlutados, aprender a lidar, e nós que estamos acompanhando e confortando o enlutado, a gente precisa aprender efetivamente, né, a estar com o outro nesse sofrimento irrevogável, nesse sofrimento irreversível, que nada mais vai fazer voltar ao estado anterior. Nada mais, absolutamente nada mais vai fazer voltar. Então é muito importante a gente ter essa experiência. E essa é uma experiência que, em alguma medida, se eu vou usar uma expressão, pelo amor de Deus, né, com todos os cuidados do mundo, né, no escutar essa expressão, essa é uma experiência que pode ser usada, né, entre aspas, justamente para uma experiência de amadurecimento, né, uma experiência de maturidade. A gente, na experiência do luto, pode finalmente se colocar diante da vida e da morte. A gente, diante da experiência do luto, pode finalmente, né, se fazer a pergunta, né, sobre, afinal de contas, tudo o que eu fiz, né, qual é o valor de tudo o que eu fiz, né? Eu assino embaixo cada coisa que eu fiz, ou eu tenho que fazer tudo de novo, tenho que começar tudo de novo, né? Quer dizer, é disso aqui que nós estamos falando. Quer dizer, não dá para a gente ficar consolando o outro com palavras que, na verdade, o afastam da experiência de sofrimento. Ficar sussurrando no ouvido do outro, vai passar a dor, quer dizer, além de uma mentira, né? Quer dizer, porque o sofrimento é irrevogável e irreversível, não ajuda em absolutamente nada, né? O conforto é estar ao lado de quem está sofrendo como um apoio, que dá força para quem está lá, quer dizer, que permite a ele enfrentar aquele sofrimento irrevogável e irreversível. Avanço, eu falei que eu não ia fazer grandes comentários, mas eis-me fazendo, é sempre assim. O próximo trecho que eu queria ler está aqui na página 41. Diz o seguinte, é o capítulo 2 já do livro, é o início do capítulo 2. Lembra que eu falei para vocês que o livro foi escrito em 4 blocos de notas que o Lewis tinha, né, disponível em branco na casa dele. Ele pegou esses 4 blocos de notas e começou a fazer ali as anotações do seu diário, tá? Então esse aqui é o segundo bloco de notas dele. Então eu vou ler um trecho um pouco mais longo, como o primeiro trecho que eu li para vocês, mais ou menos da mesma extensão, mas que é muito significativo e vocês vão entender logo por quê. Pela primeira vez, voltei os olhos para o que eu tinha escrito no bloco 1. E meus apontamentos me apavoraram. A julgar pelo modo como escrevi, qualquer um pensaria que a morte de H teve importância, acima de tudo, pelo efeito que causou em mim. As opiniões dela parecem ter se perdido de vista. Será que esqueci o momento de amargura em que ela gritou: "E há muito por que se deve viver"? A felicidade não lhe aconteceu cedo na vida. 1000 anos felizes não teriam feito dela uma mulher blasé. Seu gosto por todas as alegrias dos sentidos, da mente e do espírito, achava-se vivo e incólume, uma mulher intensa, certamente. Nada teria sido desperdiçado nela. Ela gostava de muitas coisas e gostava mais do que qualquer um que eu tenha conhecido. De novo, uma mulher intensa. Uma fome nobre, havia muito não satisfeita, encontrara por fim seu alimento adequado, que quase instantaneamente lhe foi arrancado. O destino, ou seja lá o que for, agrada-se em gerar uma grande capacidade e então frustrá-la. Beethoven ficou surdo. Para nossos padrões, uma piada de mau gosto. A travessura de um idiota mal intencionado. Devo pensar mais em H e menos em mim mesmo. Isso parece bem adequado. Só que há um empecilho. Penso nela quase o tempo todo. Penso em coisas relacionadas a H. Palavras ditas, olhares, risos e atos. No entanto, é minha própria mente que o seleciona e agrupa. Neste exato momento, menos de um mês depois de sua morte, sou capaz de sentir o começo, olhem isso, lento e insidioso de um processo que fará dela, penso, uma mulher cada vez mais imaginária, fundada em fatos, sem dúvida. Não acrescentarei nada de fictício, pelo menos é o que espero. Mas será que a arte final não se tornará inevitavelmente cada vez mais uma exclusividade minha?
A realidade não está mais lá para controlar-me, para me fazer parar, como a verdadeira H tantas vezes o fez. De modo tão inesperado, ao ser tão inteiramente ela mesma e não eu. O presente mais precioso que o casamento me trouxe foi esse impacto constante de algo muito próximo e íntimo, ao mesmo tempo incomparavelmente alheio, resistente, numa só palavra, real. Tudo isso está para ser desfeito? O que ainda chamo de H deverá acabar submerso em nada mais do que minhas ilusões de solteirão? Oh, minha querida, volte. Volte por um momento e afaste esse fantasma miserável. Ó Deus, Deus, por que tiveste tanto trabalho de obrigar esta criatura a sair de sua concha, se ela agora está condenada a se arrastar de volta, a ser novamente levada para lá? Não vou nem comentar. Vou avançar. Opa! Desculpa, pessoal. Página errada. É que no iPad é a coisa mais difícil. Agora vejam esse último trecho que está vinculado àquele e uma sequência que eu vou... Na verdade é uma frasezinha e aí vocês vão ver que coisa impressionante que é isso aqui e aí eu termino de fato esse livro. Diz assim: sentimentos e sentimentos e sentimentos. Em vez disso, vamos tentar pensar. Do ponto de vista racional, que novo fato a morte de H trouxe ao problema do universo? Que bases me concedeu para duvidar de tudo aquilo em que acredito? Eu já sabia que essas coisas, e coisas piores, aconteciam diariamente. Eu teria dito que as havia levado em consideração. Eu fora alertado, eu alertara a mim mesmo. Quanto a não contar com a felicidade terrena. Tínhamos até mesmo a promessa de sofrimentos. Eu vou falar, Helena, fica tranquila. Silvia, pode ficar tranquila. Tínhamos até mesmo a promessa de sofrimentos. Eles faziam parte do programa. Até mesmo nos disseram, bem-aventurados os que choram. E eu aceitava isso. Não há nada que eu não tivesse considerado. É claro que é diferente quando as coisas acontecem conosco, não com os outros, e na realidade, não na imaginação. Sim, mas deveria, para um homem são, fazer tanta diferença assim? Não. E não faria para um homem cuja fé houvesse sido a fé verdadeira, e cuja preocupação com as tristezas dos outros fosse preocupação real. Eu vou ler uma sequência, e aí, Silvia, eu vou fazer o comentário lá que você me pediu. Porque aqui eu quero trazer à tona dois elementos do comentário dele, que vão se fechar com este último, que eu vou ler para vocês no finalzinho aqui, e que é o que talvez me impressiona mais. Está aqui. Deixa eu só ver se é um trecho... Isso é um trecho mais curtinho. Então, até agora, né, a gente viu aquele primeiro trecho lá, né, o penúltimo trecho em que ele fala, né, de como o pensar sobre a Ellen, né, começava a se tornar talvez, né, a perda, né, da Ellen real, né. Aqui nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, de novo apareceu isso, né, sentimentos versus razão, né, versus consideração, né? E ele termina dizendo de novo, né, de como era preciso em alguma medida fazer a experiência, né, da realidade. Agora vejam isso aqui. Os apontamentos deste texto foram sobre mim mesmo, sobre H e sobre Deus. Eu dizia isso para vocês antes na introdução. Nessa ordem, a ordem e as proporções foram exatamente o que não deveriam ter sido.
e percebo que minhas anotações não se reduziram a louvar qualquer um deles, eu mesmo, a Ellen ou a Deus. No entanto, isso teria sido o melhor para mim, algum louvor pelo menos. O louvor é uma forma de amor que sempre traz em si algum componente de alegria. Louve na ordem certa, a ele como o doador, a ela como a dádiva. Será que de alguma forma, no louvor, alegramo-nos com o beneficiário deste louvor, embora estejamos distantes da coisa louvada? Devo fazer mais do que isso. Perdi a alegria que uma vez tivera de H. E estou longe, muito longe, no vale da minha diferença, do contentamento que com sua graça infinita posso algum dia receber de Deus. Louvando, porém, posso ainda, em certo grau, alegrar-me nela. E então, até certo ponto, usufruí-lo. Melhor do que nada. O que nós estamos falando aqui? Por que eu estou vinculando isso aos dois trechos anteriores? O tempo inteiro, né, nesses últimos trechos, o que está em jogo o tempo, né, toda a discussão do Lewis é exatamente o fato de que ele precisa fazer a experiência da realidade. Né? Aqui ele está dizendo para a gente que as realidades acerca das quais ele se voltou, né, foram ele mesmo, a Ellen e Deus. E aí, pela primeira vez, né, ele se coloca o problema e fala, foi nessa ordem e com essa proporção, né, dedicando mais atenção a mim, depois a ela e depois a Deus. Né? E ele diz, essa ordem e essa proporção está errada. Né? Quer dizer, pela primeira vez ele se dá conta, portanto, daquela realidade a que ele se referia nos dois trechos anteriores, como uma coisa que exigia dele um posicionamento. Quer dizer, se ele queria aquela realidade, a realidade da Ellen, se ele queria aquela realidade que em alguma medida, né, quer dizer, ultrapassasse a mera dicotomia entre sentimentos e consideração, ele precisava assumir uma posição que fosse a mais adequada, que estabelecesse as coisas numa escala de valores adequada. Né? E essa escala de valores adequado pressupõe louvar, porque o louvor é um amor, ele diz, e sobretudo um amor que coloca, né, na ordem certa as coisas. Louvar a Deus como doador, a Ellen como a dádiva, né, e a mim mesmo como beneficiário dessa dádiva. Quer dizer, nessa experiência ele começa, né, a entender em alguma medida, né, quer dizer, como a experiência da morte, quer dizer, colocada nos termos adequados, né, quer dizer, ela não é a palavra final, né, quer dizer, ela oferece em alguma medida uma saída, né, oferece em alguma medida uma mudança de perspectiva. Né? Quer dizer, nós estamos falando daquilo que eu me referia lá na introdução dessa live. Nós estamos falando justamente de alguém que começa a entender que é possível dar um passo de maturidade na experiência da dor, de um sofrimento tão profundo como é a morte. Está chegando finalmente aqui o nosso horário, eu acabei perdendo de novo, né? Perdendo o fio da meada aqui do nosso tempo, pelo menos. Vou para o último trecho e acabo de fato isso aqui, porque senão me corta, eu não queria cortar aqui com vocês, para vocês, sem passar os dois trechos finais que são, né, para mim os mais bonitos. São trechos curtinhos, né? Um é muito curtinho, peguei o errado. Um de fato é bem curtinho, mas que é muito importante para mim. E olha que coisa interessante. Ele faz toda uma discussão então sobre a imagem, né? Quer dizer, que ele vai criando da Ellen, e aí ele começa a fazer um paralelo com a imagem que ele faz de Deus também, né? E aí, num determinado momento, já no finalzinho do texto, ele vira e fala assim: toda a realidade é iconoclasta. Ou seja, né, toda a realidade ela quebra os ícones, ela quebra as imagens, ela destrói as imagens, ela destrói as fantasias, ela destrói, né, quer dizer, essa coisa que a gente vai criando, né, da realidade. A pessoa amada na Terra, até mesmo nesta vida, não cessa de triunfar sobre a simples ideia que você faz dela. Pessoal, essa frase, né, ela para mim fecha tudo, encerra tudo, né?
Quer dizer, a gente precisa, de fato, fazer uma experiência da realidade como justamente uma realidade iconoclasta, uma realidade que quebra as nossas imagens que a gente faz das coisas, as imagens que a gente faz de Deus, as imagens que a gente faz da pessoa que a gente ama, as imagens que a gente faz da gente mesmo, as imagens que a gente faz das circunstâncias. Todas essas imagens, no mais das vezes, acabam sendo mentiras, mentiras que a gente vai construindo e que vão deixando a gente naquele esquema de neurose que a gente nunca mais consegue ficar livre deles, né? Dele. Então, a realidade é uma iconoclasta. A gente precisa amar a realidade, a gente precisa estar firme e fixo na realidade, profundamente enraizado na realidade, profundamente enraizado na verdade. Quanto mais a gente faz isso, tanto mais o sofrimento é espaço de recuperação, né? Desculpa, mais o sofrimento é espaço de construção, vou usar essa palavra, apesar de ter gente que enche o raio do saco com a palavra construção, é espaço de construção de uma personalidade forte, né? É o espaço de estabelecimento de uma personalidade forte, né? Última de todas, e faltam 2 minutos para terminar, que é a frase final desse livro, que é um espetáculo, está aqui no finalzinho, vou passar direto, e que é absolutamente maravilhoso, né? É a última frase, efetivamente. Como seria perverso se pudéssemos fazer isso, ou seja, conclamar os mortos a que voltassem? Ela nada disse a mim, exceto ao capelão: estou em paz com Deus. Sorriu, mas não para mim. Poi se tornou a eterna fontana. Cita aqui, né, uma frase do Dante Alighieri, da Divina Comédia, que diz, né, depois disso ela se voltou, né, para a fonte eterna, né? Ela se dirigiu à fonte eterna. Quer dizer, de fato, na experiência do luto, vivida, né, profundamente como um espaço como uma possibilidade, né, dizer, do fortalecimento da nossa pessoa, a dor e o sofrimento, né, dizer, do luto, como algo que a gente não precisa esconder, como algo que a gente não precisa abafar, mas como algo que a gente precisa, né, estar vivendo, fortalecido por alguma coisa, é uma possibilidade sem tamanho de a gente entender a nossa vida na perspectiva da vida e da morte, né, dizer, tendo no horizonte a vida e a morte, de uma maneira tal que é inevitável, numa experiência autêntica de dor e de sofrimento, acompanhada assim, é inevitável uma intimidade com Deus, né? O doador das dádivas, que me permite fazer uma experiência profunda de compreensão do homem que eu sou, né? Da pessoa que eu sou, da exigência que eu sou, né? De que a vida seja carregada de sentido, efetivamente. Quer dizer, essa é talvez a maior ajuda que a gente pode dar às pessoas, né? Quer dizer, que vivem um sofrimento tão grande como o sofrimento da perda, de um rasgo tão profundo como é o rasgo de uma perda pela morte, né? E isso é algo que a gente precisa aprender e sustentar nos outros. Está dando aqui o aviso de que está terminando. Pessoal, agradeço demais vocês terem ficado aqui 1 hora comigo. Era para ter sido inicialmente 20 minutos, 30 no máximo. E eis-me aqui 1 hora com vocês. Me perdoem mais uma vez. Obrigado. Amanhã eu tenho uma live com a Mariela Beatriz, que estava até aqui agora. Eu vi ela várias vezes aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o silêncio e a autoconsciência. E na quinta-feira, mais uma live com a Camila Menezes, que a gente vai falar ainda sobre o sofrimento, sobre o erro, né? O erro e a culpa e a reparação. A gente vai se falando, pessoal. Obrigado mais uma vez, boa semana para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.